Meus amigos, e o tema que veremos neste vídeo é acerca de um julgado diretamente ligado ao ramo do direito processual penal. Ele chegou ao STJ na forma de recurso, vamos ver aqui. É o recurso em HC número 131.263, originário do estado de Goiás, julgado pela terceira sessão e presente no informativo 686 de 2021. O fato de ser julgado por uma sessão, isso é muito importante para o seu concurso, o seu exame, porque isso significa que o pensamento do tribunal está unificado e representado neste julgado quanto a esse tema, quanto à possibilidade de prisão processual. E nós vamos especificar que tipo de prisão é essa mais à frente, mas eu posso te adiantar que fala acerca da possibilidade de prisão ex officio decretada pelo magistrado ao receber o auto de prisão em flagrante. Então, nessa situação eu pergunto, é interessante que a gente saiba, porque este é o núcleo do nosso julgado. Entendendo isso, a gente vai dominar o assunto do julgado. Vamos lá. É possível que o magistrado decrete a prisão preventiva ex officio ao receber o auto de prisão em flagrante, por exemplo. Ele pode decretar o auto de prisão, a prisão preventiva ex officio, isso significa decretar a prisão sem que ninguém peça, sem que haja um requerimento ou uma representação, conforme o caso, mesmo nos casos em que não há audiência de custódia, em que não seja possível a realização de audiência de custódia, o magistrado pode decretar essa prisão ex officio, sem que ninguém peça? Sim ou não? Fica comigo nesse vídeo. Vamos mergulhar nesse assunto junto com o STJ e entender as razões do sim ou do não. Vamos lá. Amigos, antes de entrarmos propriamente no mérito deste julgado, eu quero esclarecer aqui um ponto que é interessante. Quem é que pode fazer representação ou requerimento na esfera processual penal? Nós já mencionamos aqui há pouco essas duas terminologias, representação e requerimento. Mas quem pode fazer o quê? O que é aí a atribuição de quem e por quê? Tá, vamos lá, vamos devagar. O requerimento é um ato próprio de parte, de quem tem interesse no processo. E aí, nesse rol estão autor, vítima, Ministério Público, eventuais assistentes de acusação ou de defesa. Esses podem fazer requerimento, porque eles têm interesse direto, eles representam diretamente interesse da parte, quando ele próprio não é a parte. E o delegado de polícia, ele faz o quê? Ele faz representação. E por que ele não pode fazer requerimento? Porque a instituição policial que o delegado representa, como regra, não faz parte do processo, não tem interesse de parte. O interesse da instituição policial, e aqui representada na condução das investigações pelo delegado de polícia, ele tem interesse na elucidação dos fatos, na busca pela verdade real, tão tratada e tão preconizada pelo Código de Processo Penal. Ele não tem interesse como parte, interesse direto que a decisão seja favorável a alguém como dentro do processo. Então, ele faz parte de um trabalho de investigação que ocorre na fase pré-processual e, por isso, ele não pode requerer, ele pode sim representar por alguma medida cautelar, inclusive prisão, no interesse da investigação, da persecução penal estatal, e não como interesse de parte. É por isso que o delegado de polícia faz representação, porque ele não é parte do processo, e quem é parte no processo faz requerimento. Requer interesse próprio. Estamos entendidos assim? Estamos juntos? E aqui, então, retomando o mérito do nosso julgado, eu reformulo, eu refaço a pergunta. Pode o juiz, ao receber a prisão em flagrante, ao receber os autos da prisão em flagrante, ele converter ex officio, sem que ninguém peça, a prisão em flagrante em prisão preventiva? Isso é possível, ainda quando não realizada a audiência de custódia, por qualquer que seja o motivo? O juiz pode converter a prisão em flagrante preventiva nesses casos? Sim ou não? Não. Vamos tranquilizar o coração de todos.
o STJ não permite a prisão em flagrante, que a prisão em flagrante seja convertida em preventiva, sem que seja formulado qualquer pedido nesse sentido, seja por representação da autoridade policial ou a requerimento de qualquer das partes interessadas aí no processo penal. Não havendo pedido nesse sentido, o juiz não pode, por sua conta e risco, converter a prisão em flagrante em preventiva. E por que não pode? Porque a lei não mais autoriza. O Código de Processo Penal, vigente até 2019, permitia que o juiz decretasse medidas cautelares, entre elas a prisão preventiva, ex officio, de ofício, sem que ninguém solicitasse nada nesse sentido. E permitia isso lá no artigo 282, parágrafo 2º, e também no artigo 311. A lei do pacote anticrime, a lei 13.964 de 2019, ela retirou, alterou as disposições do Código de Processo Penal nesse particular, suprimiu a expressão ex officio, tanto do artigo 282, parágrafo 2º, quanto do artigo 311. Então, dessa forma, ainda que presentes os requisitos estipulados lá no artigo 312 do Código de Processo Penal, Código de Processo Penal, me perdoe, ainda assim, ainda que presentes os requisitos do 312, o juiz não pode decretar a prisão preventiva, não pode converter o flagrante em prisão preventiva sem que haja pedido formulado nesse sentido. Repito, pedido este que é sintetizado na forma de representação da autoridade policial, quando o caso, ou de requerimento de uma das partes, Ministério Público, autor ou assistente. Então fica aqui respondida a nossa pergunta, a nossa questão principal. E é preciso lembrarmos ainda que, mesmo que presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal e que haja pedido de prisão preventiva, seja por requerimento da parte ou seja por representação da autoridade policial, ainda assim o juiz só poderá converter a prisão em flagrante em prisão preventiva se as outras medidas cautelares presentes no Código de Processo Penal se mostrarem insuficientes ou inadequadas. Então, não é porque houve pedido nesse sentido, pedido de prisão preventiva, e ainda que existam motivos entre os requisitos do Código de Processo Penal presentes lá no artigo 312, não é por essa razão somente que o juiz vai lá e pode converter em prisão preventiva para atender o pedido. Não. É preciso analisar as circunstâncias e verificar se não são suficientes que sejam decretadas as outras medidas cautelares menos gravosas para o acusado. Se essas medidas cautelares não forem suficientes, aí nesse caso, e só então, pode ser decretada a prisão preventiva. E outra situação que precisamos lembrar aqui, precisamos citar novamente, mencionar outra vez em razão da sua elevada importância, é que esta decisão que acabamos de analisar, que acabamos de citar aqui, ela é uma decisão de sessão, decisão da terceira sessão. Portanto, este representa o pensamento da Corte STJ sobre esse tema, conversão da prisão em flagrante em preventiva, se pode ex officio ou não. Esta decisão representa o pensamento do STJ. Lembramos aqui que esse tema já foi polêmico entre as turmas criminais da Corte, quinta e sexta turmas. Elas já tiveram posições divergentes. Hoje, o posicionamento da Corte por todo é uma só, é um posicionamento só. É este que acabamos de citar, porque é uma decisão da terceira sessão, portanto, unifica o pensamento das turmas. Meus amigos, e para vocês que estiveram conosco neste vídeo, na análise deste julgado do STJ, que mergulharam conosco neste assunto, muito obrigado pela sua companhia. Isso nos faz muito bem, estarmos acompanhados por pessoas interessadas no aprendizado. Isso nos traz uma paz de espírito muito grande e nos traz muita vontade de fazer ainda melhores vídeos com mais profundidade e com mais acerto nas questões de concurso para vocês que são interessados, e nós também temos todo o interesse que vocês sejam aprovados. Sejam muito bem-vindos a este canal. Para aquele que está aqui pela primeira vez,
peço que deixe o seu comentário para a gente conseguir refinar mais ainda e direcionar melhor os estudos para aquilo que representa o interesse da maior parte das pessoas, dos candidatos aos exames e aos concursos públicos. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Obrigado pela sua companhia. Fiquem com Deus, continuem estudando, revejam os vídeos até que isso seja consolidado, até que o conhecimento se consolide e que você não esqueça mais de nenhum detalhe na hora da sua prova, do seu exame, do seu concurso. Fiquem com Deus.